O rei Davi estava prestes a realizar o maior sonho de sua vida. Mas em um segundo, a celebração virou um funeral. O cântico parou, o riso morreu, e o que restou foi um silêncio tão denso que se podia cortar com uma faca. Um homem acabara de cair morto ao tocar no sagrado. Davi, o guerreiro que não temia exércitos, agora tremia diante de uma pergunta que ecoaria por séculos: como virá a minha arca do Senhor? Mas o que Davi ainda não sabia é que aquele momento não era o fim da história. Era o início de uma revelação que mudaria completamente a forma como ele e todos nós entendemos a presença de Deus. Prepare-se para descobrir como um lugar de juízo se transformou em fonte de bênção e como Davi aprendeu que a presença de Deus exige muito mais do que música, emoção ou boas intenções. Davi permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o próprio tempo tivesse perdido o compasso diante do peso daquele momento. O som dos cânticos havia cessado e o eco da alegria transformara-se em um silêncio denso, quase palpável, carregado de temor e incompreensão. A presença da morte ali, tão próxima da arca, feria profundamente o espírito do rei. Seu coração, que momentos antes transbordava de zelo e celebração, agora lutava para compreender a santidade de Deus diante da fragilidade humana. Como algo que começou tão certo, terminou tão errado? E, tomado por esse conflito interior, ele expressou em voz baixa, mas carregada de angústia: como virá a minha arca do Senhor? Não era apenas uma pergunta, era o clamor de uma alma confrontada com a grandeza divina e a própria limitação. A decisão de deixar a arca na casa de Obed-Edom não foi apenas prudente, foi necessária. O cortejo se dispersou lentamente, cada passo agora marcado não por celebração, mas por reflexão. O povo retornava em silêncio, carregando no coração uma mistura de reverência e temor. Mas enquanto tudo parecia interrompido, algo invisível começava a acontecer. A mesma arca que fora motivo de juízo tornava-se agora fonte de bênção. Durante 3 meses, a presença do Senhor transformou aquele lar de maneira tão evidente que não podia ser ignorada. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. A notícia se espalhou como fogo, reacendendo em Davi não apenas o desejo, mas uma nova compreensão. O problema nunca foi a presença de Deus, foi a forma como tentaram se aproximar dela. Foi nesse tempo de espera que algo mudou profundamente dentro do rei. Ele começou a perceber que seu erro não estava na intenção, mas na forma. O zelo sem obediência havia levado à tragédia. Quantas vezes boas intenções escondem erros silenciosos? O desejo de honrar a Deus precisava estar alinhado com a vontade revelada dele. Então, com o coração agora humilde e ensinável, Davi voltou-se às instruções divinas, examinando cuidadosamente tudo aquilo que havia sido ordenado por meio de Moisés. Não haveria mais improviso. Não haveria mais descuido. Cada detalhe agora importava, porque, acima de tudo, Deus não poderia ser tratado como comum. E ali, longe dos aplausos e da música, Davi aprendeu algo que mudaria tudo. A presença de Deus não se aproxima com pressa, se honra com reverência. Assim, quando finalmente decidiu trazer novamente a arca para Jerusalém, tudo era diferente. Não havia pressa, havia temor. Não havia euforia descontrolada, havia consciência. Os sacerdotes foram santificados, os levitas preparados. E desta vez, a arca não seria colocada sobre um carro, mas carregada exatamente como o Senhor havia ordenado. E quando deram os primeiros passos, todos prenderam a respiração. 1, 2, 3, até 6 passos completos. E então Davi parou e ofereceu sacrifícios ao Senhor. 2 Samuel 6:13. Nada aconteceu, nenhum juízo, nenhuma morte. Apenas a confirmação silenciosa de que estavam, finalmente, fazendo da maneira certa.
Cada passo agora não era apenas movimento, era obediência, era reverência, era entrega. E então, algo extraordinário começou a acontecer dentro do coração do rei. O medo que antes o paralisava começou a desaparecer, e no lugar dele surgiu uma alegria diferente. Não era impulsiva, não era superficial, era uma alegria profunda, nascida da obediência. E tomado por esse novo entendimento, Davi começou a dançar diante do Senhor com todas as suas forças, segundo Samuel 6,14. Não como um rei preocupado com sua imagem, mas como um homem completamente rendido. O contraste era evidente. Antes, morte e temor. Agora, vida e alegria. Antes, aproximação errada. Agora, comunhão verdadeira. Ele não dançava para impressionar pessoas. Ele dançava porque finalmente havia entendido o que significa estar na presença de Deus. E assim, passo a passo, entre sacrifícios, cânticos e corações rendidos, a arca se aproximava da cidade, que agora se tornaria muito mais do que uma capital. Jerusalém não seria apenas um centro político, seria o símbolo de um povo que estava aprendendo, através da dor e da reverência, a andar com Deus. Aquele dia não foi apenas uma celebração, foi um marco espiritual. Israel começava a entender que a presença de Deus não pode ser tratada como comum, não pode ser conduzida por impulso. Existe uma diferença profunda entre entusiasmo e reverência, entre emoção e obediência. E essa lição não seria esquecida. Enquanto a fumaça dos sacrifícios ainda subia lentamente aos céus, Davi, agora em silêncio após o confronto com Mical, não carregava arrependimento por sua alegria, mas uma convicção ainda mais firme. Ele havia escolhido se humilhar diante de Deus, e nessa escolha encontrou uma liberdade que o orgulho jamais poderia oferecer. Israel aprendia que a verdadeira grandeza de uma nação não está em suas muralhas ou exércitos, mas na forma como responde à presença do Senhor. Sob o governo de um rei que aprendia a obedecer, Deus estabelecia fundamentos espirituais que ecoariam por gerações. Porque, no final, não se trata de posição, aparência ou reconhecimento, mas de um coração alinhado com Deus. Davi havia honrado a Deus, e Deus o honrava. Mas essa história deixa um alerta que não pode ser ignorado. Em meio à prosperidade, existe um perigo silencioso. No auge das vitórias é onde muitos caem. E a vida de Davi prova isso. A proximidade com o sagrado não depende de boas intenções. Exige um coração rendido e obediente todos os dias. Porque tocar no sagrado da forma errada pode gerar morte. Mas se aproximar da maneira certa, libera vida, alegria e transformação. E essa é a verdadeira lição. Não basta querer a presença de Deus. É preciso aprender a andar com ela da forma que Ele estabeleceu. Se essa jornada revelou algo novo para você, então não deixe essa mensagem parar aqui. Porque assim como Davi precisou aprender, nós também precisamos. A presença de Deus continua sendo real, poderosa e santa. E a forma como nos aproximamos dela define tudo. Se esse conteúdo falou com você, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas. E se você quer continuar explorando histórias como essa, com profundidade e impacto, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque no próximo vídeo, você pode descobrir outra verdade capaz de transformar completamente a sua caminhada. Até lá!